Bom dia para você. Ontem, no devocional, vimos que precisamos ser ágeis contra todo tipo de opressão. Romanos 1:8 disse que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Você crê na justiça do céu na terra? Hoje, em Provérbios capítulo 13, versículo 11, diz que precisamos ser intolerantes contra a corrupção. O texto diz: a riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem a ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. A frase que li diz que a corrupção sangra, fere e humilha a nação. 2 Pedro 2,19 diz que, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Barão de Montesquieu foi um político, filósofo e escritor francês que ficou famoso pela sua teoria da separação dos poderes. Disse o seguinte: a corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos seus princípios. Joel Birman, um psiquiatra e psicoterapeuta brasileiro, diz que a corrupção é um crime sem rosto. Então, um cristão verdadeiro, ele não pode ser corrupto. E para sermos intolerantes contra a corrupção, devemos entender que a raiz da corrupção está no desvio das leis de Deus. Isaías 1:4 diz o seguinte: a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Então, a raiz de toda a corrupção, ela está no desvio das leis de Deus. Quando nós atentamos para as leis de Deus, fazemos exatamente aquilo que Deus quer que façamos, mas a partir do momento que nós nos desviamos das leis de Deus, deixamos de seguir os princípios da palavra do Senhor na nossa vida, é aí que a corrupção passa a fazer parte da vida das pessoas. Outra coisa é que, visivelmente, vemos na vida das pessoas os resultados diretos da corrupção. O próprio Isaías, no seu capítulo 1, diz que por que continuarão sendo castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Então, o resultado direto da corrupção afeta a vida das pessoas. A corrupção, ela deixa de fazer políticas públicas, investir na sociedade, educação, ação social, tantas outras coisas que nós necessitamos, como a saúde, infraestrutura de um modo geral, e o resultado direto da corrupção, ela é visível. Nós vemos isso na vida das pessoas e da sociedade como um todo. Vemos também os efeitos diretos nas cidades da corrupção da liderança. Isaías 1 ainda diz que a terra de vocês está devastada. Suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que os estrangeiros costumam causar. Vejam que o próprio Isaías vem dizer que os efeitos diretos, da corrupção, quando lemos inicialmente nesse capítulo 1, ele afeta as cidades. Mas
A mudança, ela começa pela prática da justiça social. E o próprio Isaías, no versículo 16 deste capítulo 1, ele diz o seguinte: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Quando Jesus perdoou Zaqueu, o publicano que cobrava impostos além do que devia cobrar, Jesus deu a Zaqueu uma nova oportunidade. Ele se converte e se regenera dos seus pecados, da corrupção que praticava. E disse que se roubou alguém, devolveria 4 vezes mais. A mudança começa pela prática da justiça social. Existe solução mediante o arrependimento e a obediência à palavra de Deus. Isaías, nos versículos 18 e 19 do capítulo 1, ele disse: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão, se vocês estiverem dispostos a obedecer. Comerão os melhores frutos desta terra. A igreja pode ser a voz, mas você é a ação. Por isso, seja intolerante contra a corrupção. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, diz que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É a justiça do céu na terra. Ninguém fugirá dela. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem a ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Provérbios 13:11, que lemos no início. Seja próspero em sua vida, mas com as bênçãos de Deus na sua vida e toda a sua família.